Bem-vindos ao vídeo e esses são alguns fatos e curiosidades sobre o drama The Double 2024, sobre o personagem polêmico da história, o vilão Shen Yuron, o marido. Pessoal, só uma observação, no final desse corte aqui eu vou responder alguns comentários que foram feitos durante a live, que eu não respondi na hora porque já ia ficar muito tarde se eu fosse responder comentário por comentário, mas aqui para o corte especial, que vai ficar gravado aqui no Fatos e Curiosidades, na pasta Fatos e Curiosidades do canal, eu vou responder alguns comentários que eu selecionei, que, como eu disse, não pude responder no momento, até para não me estender demais, na hora da live já me estendi muito. Lembrando que esse vídeo é para mostrar como o drama quis construir o personagem, independente de que interpretação cada pessoa faria do personagem. Pessoas divergem sobre diferentes coisas, como por exemplo, para algumas pessoas a morte é punição, para outras não. Isso é uma outra discussão. O objetivo do vídeo é mostrar como o personagem foi construído, qual a sua base, o que o drama queria com o personagem, independente das visões que as pessoas teriam dele. Existe uma série de vídeos que eu crio no meu canal que se chama Fatos e Curiosidades. E a gente vai falar um pouco sobre o personagem polêmico, o Shen Yuron, o marido de The Double. Porque eu acho que ainda ficou meio confuso o que aconteceu no sábado na live. Eu tenho um vídeo parecido com esse aqui que eu fiz sobre Novoland Pure Eclipse. E é o vídeo que eu falo sobre o Imperador, né, e a sua relação com a Tilan. E agora a gente tem mais um personagem polêmico que eu quero falar mais um pouco sobre ele. Então eu até deixei o chat aqui. Gente, eu vou mostrar tudo que eu tenho para mostrar para vocês e só depois eu vou responder o chat, ok? O chat é porque depois no corte eu quero que as mensagens fiquem aparecendo, então vocês podem conversar entre si. Eu, como uma boa historiadora, quando eu falo uma coisa, eu gosto de provar. A gente, como eu falei, a gente tem que tomar cuidado quando a gente está vendo uma história pra gente fazer a pior interpretação possível e não criar coisas na nossa cabeça que não existem no drama. Porque é interessante que a gente entenda o personagem como a obra quis apresentar. Então eu fiz um vídeo aqui pra gente discutir um pouco alguns conceitos que eu acho que as pessoas estão um pouco confusas. Eu sou sincera que eu achei que algumas pessoas não entenderam o que eu falei, né? E não entenderam alguns conceitos que eu acho que eu tenho que explicar aqui. Então a gente vai falar passo a passo, uma coisa aqui, passo a passo pra mostrar. Terminando com a entrevista do próprio ator falando sobre o seu personagem. E ninguém melhor que ele, que viveu o personagem, que recebeu do diretor, da produção e do roteirista o que é o personagem dele, para falar sobre o personagem dele. Então eu vou mostrar uma série de coisas aqui e vou finalizar com a entrevista do ator, que é uma entrevista maravilhosa. Ele não é só um ator muito bom, como ele também é uma pessoa que sabe se expressar muito bem na entrevista. Então a gente tem aqui, pelas próprias palavras do ator, o que é o personagem dele e quais são as motivações dele. Então vamos lá. Eu preparei isso aqui porque eu acho que a gente pode provar pontos com fatos, com provas, com prints, como diz a Cris, né? E com o próprio ator falando sobre o seu personagem. Então vamos começar aqui. O arco de redenção de Shen Yuron, o ator Lian Yushi. O estudo do personagem. É uma pena que eu não posso fazer isso sobre todo o personagem, mas há personagens complexos que merecem um estudo de personagem. E a gente vai começar falando sobre a palavra redenção, né? Que eu acho que algumas pessoas estão confundindo o que é uma redenção. Começa a falar que a pessoa está passando pano. Então vamos lá. O que é uma redenção? Redenção, ação ou efeito de redimir, de reparar um erro, de fazer uma retratação, libertação, perdão, reconciliação. Ato de oferecer algo a alguém para reparar um erro, um engano, remissão, absolvição, reparação. Então, o que é uma redenção? O que é a primeira coisa redenção? Só tem redenção quem é culpado. Então não há passação de pano. Só tem direito à redenção quem é culpado. Então a redenção não serve para pessoas inocentes. Pessoas inocentes não precisam de redenção. Não tem redenção, porque elas não são culpadas. Então, quando você fala que um personagem tem redenção, você já está admitindo que ele é culpado. Então não tem passação de pano. Você está admitindo que ele é culpado. A palavra redenção deriva do latim redemptio onis, com o sentido de salvação. Então, a redenção, primeira coisa, a pessoa é culpada. Então, eu preciso explicar o português, porque algumas pessoas acharam que a gente estava, quando a gente falava a palavra redenção, a gente estava chamando o cara de santo. E não é isso. Só tem redenção quem é culpado. Porque quem não é culpado não precisa de redenção.
Então, utilizar essa palavra é admitir que o personagem é sim culpado. Vamos lá, redimir. A redenção, você quer redimir. Redimir é fazer a reparação de um erro, um crime, uma falta, retratar. Redimir os condenados do seu crime. Ofereceu compensação a alguém por um dano, um prejuízo. Ressarcir. O diretor redimiu os funcionários. Então, quem vai num arco de redenção vai redimir os seus erros. Vamos continuar aqui. Então, já expliquei o que é redenção e o que é redimir, para não ficar mais confuso para a cabeça de ninguém. E existe uma coisa muito comum em dramas, em séries, em livros, em filmes, que se chama o arco da redenção. O arco da redenção é um tipo de arco de personagem que pode fazer com que o personagem tenha uma jornada cativante e poderosa. É o arco da redenção. Esse é o tipo de arco muito presente na jornada do personagem que luta por um perdão, por uma cura ou por uma segunda chance. Vamos lá. O arco de redenção traz a estrutura de uma jornada poderosa e emotiva, de um personagem que tinha falhas de personalidade ou era moralmente comprometido, mas que ao longo da jornada encontra uma forma de redenção. É o arco que fala de perdão ou possibilidade de uma segunda chance. O arco de redenção requer um entendimento profundo na natureza humana com todos os seus defeitos e possibilidades. O arco de redenção é particularmente interessante para explorar temas de culpa, de vergonha e de responsabilidade. Ok? Vamos lá. Continuando aqui, então. Então, por que a gente tem um arco de redenção no personagem? Porque ele tem culpa. A primeira coisa que você tem para você ter um arco de redenção, a redenção você precisa ser culpado e assumir que é culpado, admitir o seu erro. A culpa é a responsabilidade por uma ação que ocasiona dano ou prejuízo a outra pessoa. Então, a primeira coisa para você ter um arco de redenção, você tem que ter uma pessoa, um personagem que assume a sua culpa, que admite o seu erro. Então, continuando aqui, vamos lá. Já vimos o que é redenção, redimir, e que para redenção precisa se ter a admissão de culpa. Vamos lá, em The Double, episódio 32, nas falas do marido Shen Yuran. Eu não estou culpando ninguém, Vossa Alteza. Ninguém. Eu não estou culpando Vossa Alteza nem ninguém. Ele afirma, aqui com print, que ele não culpa ninguém, nem mesmo a princesa. Vamos lá. No final, ele fala, eu só tive um erro na minha vida. Ele admite o seu erro e admite a sua culpa lá no final, quando ele tá lá no monte, lá em cima. Né? Esse único erro me fez não ter como voltar atrás. Continuando aqui. Ele fala na frente dela, ali eu te matei. Ok? Mais uma... tem lá os episódios... cada print que eu tirar aqui tem o número do episódio ali em cima, tá? Ele falando na frente dela, ó... Isso fez eu me arrepender para sempre. Vamos lá. E por que a princesa e a madrasta não têm um arco de redenção? Falaram no grupo, né, que se ele tem arco de redenção, a princesa e a madrasta também têm arco de redenção. Não, porque elas não assumem a sua culpa. Porque elas não estão querendo pagar o que devem a ninguém. Ó, as personagens da princesa Wanin e da madrasta Jishuran não possuem um arco de redenção, porque elas não se sentem culpadas, elas culpam os outros. A princesa culpa os outros, a princesa culpa tudo que ela passou, o pai, aquilo que ela viveu lá no reino que ela foi, e a madrasta também culpa o pai, culpa a vida, culpa os outros. Elas não se sentem arrependidas ou que devem algo a alguém. Então, elas não têm um arco de redenção, porque para você ter um arco de redenção, primeiro, você tem que admitir a culpa e se sentir culpado e se sentir arrependido. Então, elas não têm como ter arco de redenção, porque elas nunca na história admitiram suas culpas. Elas, até o final, elas acham que elas estão 100% certas, ok? Vamos lá. Vocês viram, as duas até o final, elas acham que elas estão 100% certas. Mas no drama a gente tem outra personagem que tem um arco de redenção, ó. No drama, outro personagem que tem um arco de redenção foi a irmã mais nova, a Jin Hua Yao, que admitiu suas culpas e retribuiu ajudando a protagonista. Então, essa é uma outra personagem que dentro do drama, ela tem um arco de redenção. É lógico que os crimes dela são muito menores, então a redenção dela é muito mais fácil, mas ela tem um arco de redenção. Quando ela perde lá o noivado, né, que ela dá uma pedrada na cabeça para salvar a irmã, ela meio que acorda para a verdade, para a realidade,
E ela ajuda a protagonista, ela também tem um arco de redenção na história, ela não termina mal na história. Então, além do arco de redenção do marido, a gente tem um arco dela, porque ela também admite que ela estava vendo as coisas de maneira errada e ela ajuda a protagonista naquele momento contando a verdade. Então, a gente também vê um pequeno, muito pequeno arco de redenção. Certo? Vamos lá. Quanto a Shen Yunrong, a própria protagonista entende suas motivações, seu arrependimento e o tipo de pessoa que ele é. Porém, nada disso pode mudar o fato que ela quer que ele pague pelo que fez. Então, quanto à protagonista, ela reconhece, né, quais são as motivações do ex-marido e os arrependimentos. Ela reconhece que ele está arrependido, ela sabe que ele está arrependido. Porém, nada que ele se arrependa, nada que ele faça vai mudar o fato do que ela quer que ele pague pelo que aconteceu. Essa é a nossa personagem protagonista. Ela quer que ele pague pelo que aconteceu, por mais que ela entenda a situação a qual ele foi colocado. Aí ela até pergunta, o meu caso foi amado pela sua mãe, certo? Ela tem a noção que o caso dela foi amado pela mãe. Vocês sabem o que acontece, né? Quem atenta contra a vida dela primeiro não é ele, é a mãe e a irmã. E ele faz o que faz com ela para meio que proteger a mãe e a irmã. Que provavelmente o que aconteceu? A princesa deu uma ameaçada na mãe e na irmã. E elas fazem toda essa situação para acabar com o nome da esposa e acabar com este casamento. Vamos lá. Vamos lá. Então, ela mesmo reconhece, ó. Você queria me matar porque sua mãe te forçou a isso. Olha como ela mesmo reconhece. Que ele foi forçado, ok? A isso. Vamos lá. E aí, a gente tem uma outra cena nele na prisão. Eu só não consegui desistir da minha mãe e da minha irmã mais nova. Ele reconhece que ele errou porque ele não conseguiu desistir da sua família. A gente sabe que para os chineses, para o oriental de forma geral, a família, o clã, é muito importante. Tem uma outra cena no drama que mostra ele prometendo ao pai que protegeria o seu clã, que ele protegeria a sua família, que ele protegeria a mãe e a irmã. Ele promete isso para o pai. Tudo que ele estuda desde o início é para proteger a família dele. É lógico que no meio do caminho ele casa com a esposa dele, né? Só que ele se vê nessa situação em que ou ele salva a mãe e a irmã, ou ele salva a esposa. Que é vamos dizer assim, é uma situação que não tem resposta correta. Moralmente falando, qualquer coisa que ele escolha tá errado. Mesmo que ele escolha não fazer nada, a família vai sofrer as consequências dele escolher não fazer nada, porque a princesa vai retalhar. Se ele escolher matar a mulher, ele tá errado, porque ele tá matando a própria esposa. Se ele escolher se livrar da mãe e da irmã, ele tá errado, porque ele não tá protegendo a própria mãe e a irmã. Então, qualquer coisa que ele faça, ele vai estar errado numa situação dessa, em que, moralmente falando, qualquer decisão seria errada, moralmente errada. Então, ele é uma pessoa que, como ele fala, ele não teve ali uma saída. E ela fala, eu sei disso muito bem, que ele não conseguiu desistir da mãe e da irmã. Até porque ela conhece a pessoa que ele é e o quanto que ele estudou para levantar o nome da família. Ó, aí no episódio 32 ele falando, você pode fazer o que quiser com a minha vida, mas eu devo, certo? Vamos lá. Proteger a família Shen. Porque ele tem esse senso de dever de proteger a família. Ele prometeu ao pai. E como eu repito e digo aqui, vocês estão acostumados a ver muitos dramas de época. Vocês sabem a importância da família sendo mostrada nos dramas. Vocês sabem que a importância da família... Cida, eu acho que você devia ver, tá? Porque eu acho importante a gente ver todos os pontos de vista. Mas quem não quiser ver, tudo bem. Mas eu acho que é interessante ver o próprio ator falando do personagem para que não haja confusão. Vamos lá. Ninguém tá inocentando. Acabei de explicar no início. Um arco de redenção, a pessoa precisa ser culpada. Não existe arco de redenção para personagens inocentes. Não existe. Então, não é defendendo ninguém, inocentando ninguém porque um arco de redenção não existe para pessoas inocentes. Então, vamos continuar. Infelizmente, algumas pessoas, sei lá, não conseguem ouvir o contraponto. Mas eu tô aqui para provar o
o que o drama quis fazer, que é aquilo que a gente falou. Por mais que você não goste, por mais que você não aceite, eu tô querendo mostrar qual era a intenção do drama, ok? Ó, eu matei a minha mulher por causa da minha mãe e da minha irmã. Ele fala, ele sabe o motivo e o erro que ele cometeu. Eu matei a minha mulher, ele fala. Ó, aí, isso aqui é a própria protagonista falando que ela reconhece, né, ela reconhece aquelas coisas que ele fez por ela. Você protegeu a minha identidade no tribunal. Isso é ela falando pra ele. Você arriscou sua vida para me salvar diante de uma arma afiada. Lembrando que ele também se coloca na frente de uma arma afiada para salvar a vida dela. Ó, outra cena importante. E isso é a própria protagonista relembrando, falando: você ainda não está condenado para sempre. Ela fala isso para ele um pouco numa cena lá pelo meio do drama, quando eles realmente assumem quem eles são. Vamos lá. Agora vamos falar um pouco sobre a princesa. A princesa assediadora, ele quis a princesa? Ele quis poder? Vamos ver sobre isso, que foi outra coisa que foi levantada. Que ele teria dado em cima da princesa, ou que ele queria o poder. Obviamente, gente, não é isso que acontece aqui. A princesa é um personagem que o assedia. Eu não usei muito essa palavra na live, porque é difícil usar essa palavra no YouTube. Mas ela é uma assediadora. Ela é uma pessoa que tem uma alta posição, um alto status e vai usar disso para manipular uma pessoa que está abaixo dela. O nome disso não tem outro nome, é assédio, ok? Então vamos aqui ver a cena em si, que é a cena que a gente tem do que aconteceu. Você vê que ele pega um lenço no chão que ele nem sabe de quem é. Que ele olha para um lado, olha para o outro e ele não tá sabendo do que é aquilo. Obviamente, isso é uma armadilha que a princesa faz. Inclusive, ela fala isso, que ela queria ele, que ela queria tirar ele, que ela queria aquele homem. Então, continuando aqui. Não é... Ou seja, ela tá igual um leão ali, esperando ele pegar o lenço pra ela interpelar e falar com ele pela primeira vez. Ela já tinha visto ele à distância, tinha perguntado a alguém quem era ele, ela deixa o lenço ali e tá ali só aguardando ele passar pelo caminho pra ela poder falar com ele, né, para poder interpelar o objeto do seu desejo, que é o cara que para ela é um objeto, não um ser humano, né? Então vamos lá. Aí ela fala, ele era um homem interessante naquela época. Eu vou passar um pouco assim. Todos me evitavam ou me desprezavam em segredo, por causa da música, tá, gente? Vamos lá. Vamos lá. Interessante naquela época. É meio ruim passar assim, peraí. Todos me evitavam ou me desprezavam esse segredo. Por quê? Desde o início, todo mundo sabe que todo mundo tem medo dela. Ninguém chega perto da princesa, dessa princesa, por livre e espontânea vontade. Ninguém se mete com ela. A gente viu que até o Duque toma cuidado em se aproximar ou falar alguma coisa para a princesa, ok? Então vamos lá. Todos me evitavam, me desprezavam em segredo. Mas ele me tratou educadamente. Gente, a única coisa que ele fez foi tratar ela com educação. Uma coisa que qualquer pessoa normal trata a outra com educação. Existem vários vídeos na internet falando: ele não te ama só porque ele te tratou com educação. Ou ela não te ama só porque ela te tratou com educação. Tratar com educação não é dar mole. Tratar com educação é ser educado. Certo? Então uma pessoa que é educada com outra não está dando margem, não está abrindo uma margem para que a pessoa entre na vida dela, ou dê em cima dela, ou fique com ela, ou estrague a vida dela, né? O nome disso é assédio e não tem outro nome. O que a gente está vendo aqui é uma cena de assédio, certo? Deixa eu continuar aqui, que eu até passei aqui do lugar errado. Vamos lá. Aqui, ó. Tratou educadamente. Ó. Princesa, por favor, mantenha bem. Ó, já que você pegou meu lenço, isso que significa que há um destino entre nós. Obviamente ela tá dando em cima dele, certo? Tá? É o que eu falei, é a predadora. A predadora tá ali e a caça. Vamos ver a resposta dele. Deixa eu parar por causa da música. Vamos entrar aqui. Aí qual é a resposta dele na mesma cena? Eu tenho esposa e família. Não me atrevo a ter nenhum relacionamento com você, princesa. Corte rápido, corte Tramontina, o que uma pessoa casada faz. E é a única coisa que ele pode fazer. Ele tem que ser educado, porque ela é uma princesa. Ele foi educado, continua sendo educado. Eu não tenho nada com você, eu sou casado, ok, princesa? Não tenho nada, não posso ter nenhum tipo de
Resposta correta. Corte rápido, corte Tramontina. Então aqui, nessa cena, em momento nenhum, ele deu margem pra ela dar em cima dele, ou ele deu... Porque senão isso aqui também, gente, é a pessoa dando mole pra pessoa. É aquilo que a gente discute. A mulher que tá andando com saia curta, ela tá dando mole pra alguém só porque ela tá andando com saia curta? A mulher que é educada com o cara, só porque ela é educada com o cara, ela tá dando mole? Um cara que é educado, só porque ele tá dando mole? É lógico que não. Né? É lógico que não. Então, aqui não há, nunca, da parte dele, uma abertura para que a princesa fizesse tudo o que ela fez na vida dele. Ele não deu em cima dela, ele não deu mole pra ela, tá? Tanto quanto uma mulher não dá mole só porque ela tá usando uma saia curta. Então vamos lá. A princesa armou o lenço pra ele, como vocês viram. Ela queria ele a todo custo. Isso fica óbvio, isso é dito pela própria princesa. Aqui, ó. Naquela época, ele... Olha como a princesa sabe. Naquela época, ele só queria se tornar um bom oficial. Isso são as palavras da princesa. Eu tirei o áudio por causa de direitos, tá? Ele era puro e inocente. Olha como a princesa reconhece. O que eu tô falando é a predadora e a presa. Vamos lá. Ele era muito diferente de mim. Ou seja, ele não tinha nada que se parecesse com ela. E era isso que ela gostava nele. E é isso que ela vai destruir. A pureza e a inocência dele. Vamos lá. Ele era muito puro. Tão puro ao ponto que eu poderia imaginar o tipo de mulher pura que estaria ao seu lado. Ou seja, ela ainda tá ali vigiando ele no seu relacionamento com a mulher. Invejando aquele relacionamento e querendo aquilo pra si. E admitindo. Essas são falas que ela fala pra protagonista. Na primeira vez ali que elas conversam cara a cara. Então ela tá lá, a predadora lá atrás, o casal inocente aqui na frente. Fiquei me perguntando se caso eu não fosse enviada para Dai, se ela não tivesse que ir como uma princesa refém para outro país, se ela também poderia se casar com um bom homem e viver uma vida normal como você. Porque isso ela tá falando para a protagonista. Então ela reconhece que foi ela que viu a pureza, invejou a pureza, queria aquilo para si e foi lá e tomou. Continuando aqui nas palavras da princesa. Vamos lá. Tirei o áudio, gente, como eu falei, porque por direito. Acho que não há diferença entre você e eu. Isso é a princesa falando para a protagonista. Se alguém como eu não consegue obter tal felicidade, por que todos vocês merecem ter? Então aqui é a princesa falando que se ela não tem essa felicidade, ninguém mais merece. Por isso que eu falo que ela não tem arco de redenção, porque ela nunca se sente culpada ou errada pelas ações que ela comete, pelaquilo que ela faz, ok? Continuando aqui. Então, se eu não posso ser feliz, por que vocês podem, né? Ó, eu odiava como o destino me tratou injustamente. A gente sabe que ela sofreu. Então, ela usa essa mágoa, é o que eu falo, ela culpa os outros, ela culpa o destino, ela culpa a situação, pra descontar isso em outras pessoas. Então, ela fala do destino que tratou ela injustamente. Ó, eu queria arrastar Shenron para baixo para que pudéssemos ficar juntos. Ou seja, ela queria destruir a moral dele, essa pureza dele, para que eles pudessem ficar juntos. Aí vamos aqui, ó. Vamos lá. Agora as frases dele no final. Continuando aqui. Então, esse é o ódio que ele guarda no coração, a mágoa. O que ele fala aqui? Que ele queria se sacrificar pelo reino, que ele estudou, que ele fez tudo, ele queria fazer tudo certo. Até que ele descobriu que as pessoas da realeza poderiam pisar neles como formiga. E a gente vai ver no depoimento do próprio ator, né, como isso mudou a vida dele, muda o personagem, e porque é a motivação para ele fazer tudo que ele faz. Ele se sentir pisado pelo aquilo que ele queria defender, que é aquilo que ele acreditava. Vamos continuar aqui. Vamos lá. É lógico que tudo que ele fez, ele se tornou uma pessoa no final revoltada com aquilo que ele passou. Porque ele é uma pessoa que queria fazer as coisas pelo meio justos e ele bateu nessa personagem, que é a princesa, que representa ali a nobreza e que pisou nele como uma formiga. E ninguém vai se lembrar daquilo que ele fez de bom, inclusive as pessoas que assistiram o drama, né? Então vamos continuar aqui.
Aí ele fala, se eu não tivesse vindo pra cá e me tornasse um acadêmico aqui. Ou seja, se eu não tivesse vindo pra cá ser um ministro, um magistrado, se eu não tivesse entrado no palácio. E tivesse ficado na cidade deles pra viver uma vida tranquila com você. Nós não teríamos que passar por tudo isso. Certo? Certo. Verdade, porque não existiria a princesa. Como eu disse, sem a princesa não existe esse arco, não existe essa história. A princesa é o personagem motor que coloca os dois nessa situação. Vamos continuar aqui. Aí aquele, eu acho que é a cena que ele fala do erro dele de novo, que ele fala que foi o único erro dele na vida. Exatamente. Ele fala aí da questão do único erro que ele cometeu na vida. Essa cena eu tirei print, mas tô repetindo ela aqui. Vamos lá. E esse único erro fez com que ele não tivesse retorno, não tivesse volta. Ou seja, ele não tem salvação. Vamos lá, o amor. Vamos falar também do amor, que era o outro tópico da live. O amor é um sentimento afetivo em relação à afeição. Viva por alguém ou por alguma coisa. Afeto, o amor a Deus, ao próximo, à pessoa amada. Coragem, meu amor. Hoje, como que acontece com muitas palavras, se tenta ressignificar o amor, o atribuir um novo significado, o tornando limpo ou politicamente correto. O que eu quero dizer com isso? Todo mundo fica assim, ai, quem ama deixa ir. Ai, quem ama quer a felicidade do outro. Gente, isso é amor de coach. Esse é o amor da ressignificação do mundo politicamente correto. Como eu falei na live, o amor pode ser sujo, o amor pode ser ruim, o amor machuca, o amor pode matar, o amor pode tudo. O amor, sabe? O amor, ele pode ser doentio, o amor pode ser doente. Tudo isso continua sendo amor. Não é o seu tipo do amor. O seu amor pode ser puro? Pode. O seu amor pode ser sadomasoquista? Pode. O seu amor pode não ser puro? Pode. O amor, assim como todos os sentimentos, eles têm várias facetas e várias pessoas que vão o criar da sua maneira, o viver à sua maneira, tá? Então, essa coisa do, aquele amor lindo, maravilhoso, limpinho, perfeito, só existe em papo de coach, em papo desse politicamente correto, porque isso não existe. O amor, ele pode gerar todo tipo de ação e reação, positivas e negativas, de diferentes formas. E aqui a gente vai ver, eu separei aqui, uma série de situações em que o amor machuca. E que vocês já viram essas cenas milhares de vezes. Mas a gente já chega lá. Olha lá. Mesmo com a tentativa de ressignificação ou com a visão atual romantizada e purista do amor, assim como na vida, na literatura clássica e moderna, nos filmes, dramas e séries, em todo o entretenimento, até na Bíblia e etc., vamos ver que o amor tem várias faces. Às vezes é sujo, possessivo, machuca, mata, acaba em desgraça, tragédia, é covarde, etc. Ou seja, o Shenron, ele tem, na verdade, uma história de amor trágico. Assim como Romeu e Julieta tem uma história de amor trágico. Então, a história de amor dele é uma tragédia. E na literatura, na Bíblia, em todo o entretenimento, a gente vê várias situações em que a gente vê que o amor é capaz de, sim, machucar e de ser sujo. O amor não é sempre limpinho e ele não deixa de ser amor por causa disso. Vamos continuar aqui. Vamos ver as cenas... Alerta de spoiler para várias séries, dramas que vocês já viram, que vocês viram várias vezes o amor não sendo esse amor idealizado. Vamos ver aqui. Separei aqui. Vamos lá. Trágico. Relativo à tragédia, ao gênero literário do drama que trata... deixa eu voltar aqui, peraí, que eu não consegui ler. De as ações e dos problemas humanos de natureza grave, relacionado com algo funesto, trágico, terrível, fatídico. Então, histórias de amor trágico, que tem tragédia, que envolve a tragédia, o trágico. Vamos lá. Separei algumas coisas aqui, ó. Vamos lá. Exemplos de motivações diversas e de amor que deu ruim. Ou que deu ruim em um determinado momento. Quem viu Buffy a Caça a Vampiro sabe que a Buffy amava o Angel e mata o Angel. Wolverine tem que matar a Jean Grey em X-Men. Independente das motivações, aqui é sempre uma pessoa que ama a outra pessoa tendo que ir contra a pessoa que ama. Botei aqui, lógico, Anakin contra Padmé. Já tinha falado disso na live. No próprio drama do The Double, a gente vê que a madrasta gostava do cara e ela taca fogo no corpo do próprio amor dela, no próprio amante.
E no final, quando ele morre, ela sente, viu? Ela chora e tudo. A facada nas costas famosa da Flor no Fênix. Além de tudo, foi covarde, foi pelas costas, né? Sabemos que ela ama o Fênix, sabemos que é uma história de amor, né? Mas tá aqui, tragédia. The King's Woman, quando o Inzen, que ama a Gunsuli, mata a Gunsuli. Tá lá, ó. Tragédia. Se a motivação não importa, todos esses casais... Olha aqui, isso aqui. Que a gente discutiu tanto. Olha o dragão. Vocês acham proporcional o que o dragão fez com a bolinho? Reparem, ele arranca o coração dela ali, a escama do coração, e ela quica no chão igual uma batata. Tragédia. Game of Thrones. Jon Snow mata Daenerys Targaryen, que era o casal de Goth, certo? Independente da motivação, é sempre uma pessoa que gosta, né? Acabando com a vida da pessoa que ama. Amor e redenção. Shanji esfaqueia ali o nosso querido Yusufan por causa do Shifu, do Sênior, do Corvo Shen. Star Wars de novo. Rey que gosta de Kylo Ren. Mata Kylo Ren. Embora depois ela salve ele na mesma cena. Lissussu, Tantagin. Aqui há controvérsias. Tem gente que até hoje acha que ela não ama, mas tem gente que shippa. Vamos lá. Amo essa cena. Romeu e Julieta se matam um pelo outro, o amor terminando em tragédia, né? Cometem o oposto de viver um pelo outro. Essa é Romeu e Julieta de 96, Kylie Dennis e Leonardo DiCaprio, ok? Cena famosa do filme. Amor também. Essa aqui foi uma cena que eu falei que é muito parecida com o que acontece com o cara aqui, o marido. Lá no Loves, o oitavo príncipe também tem que virar as costas para Harrison para proteger a irmã e a mãe. Proteger o clã dele, que já foi muito difícil. Ele teve que casar, lembra, com a senhora Rae, para poder salvar a família dele do buraco. E de novo a família dele ia cair no buraco. Como ele não queria isso, ele vira as costas para a pessoa que ele ama sim. Mas ele prioriza a família. Outro amor trágico. Vamos lá. Então vamos lá. Vamos agora falar de poder, amor, redenção e perdão. Olha como ela sabe que ele vai partir e que ela já, tipo, o perdoa. Que na próxima vida, aquilo que eu falei, ela deseja o bem a ele na próxima vida. Ele se mata. Então tá aqui, certo? Vamos lá. Que é a retribuição que a gente falou. Vamos lá. Agora a gente vai ver o próprio ator falando do personagem dele, que é a fonte primária que eu tenho para provar o que o drama quis fazer. Ninguém sabe mais que o ator que viveu o personagem, que teve a orientação de direção, escritores, para fazer o seu personagem. Ele é a pessoa que mais compreende as motivações e os motivos do personagem do marido. Então a gente vai ver nas próprias palavras dele o que acontece. Vamos lá.
Vamos lá. Deixa eu só abrir a entrevista aqui também. Porque eu vou repetir algumas palavras. Vamos lá. Pergunta número 1. Descreva Cheiron em 3 frases. Vamos ver como o ator descreve o seu personagem. Vamos lá. Ah, antes de eu começar isso aqui. Vocês podem até falar, ah, mas a Fênix fez por isso. Gente, se a motivação não importa, vamos dizer, fez para salvar o mundo, fez para salvar o pai e a mãe. A diferença não é a motivação. Sabe o que difere esses outros personagens desse personagem aqui? É que, por exemplo, vamos pegar qualquer exemplo, né? O Fênix perdoa a Flor. A diferença tá naquele que perdoa. O Fênix perdoa a Flor. Certo? O Angel perdoa a Buffy. Vamos pegar outro exemplo. A Padmé perdoa o Anakin e diz pro Obi-Wan antes de morrer que ele tem salvação. A nossa diferença aqui é que a nossa protagonista nunca vai perdoar ele. Que ela quer a retribuição. O Sufan perdoa a Shanji por ter esfaqueado. Nossa, ele perdoa até demais. A gente sabe que o Sufan sofre na mão, né? Então, o que difere aqui é o perdão da pessoa que sofreu o dano. Quando a pessoa que sofreu o dano perdoa, Bolinho perdoa o dragão, eles se reconciliam. Isso, a gente não tá vendo um arco de reconciliação, a gente tá vendo um arco de redenção. Por quê? Porque ele vai ter que pagar pelo que cometeu, porque ela não vai perdoar ele. E esse é o arco do personagem, tá? Essa é a diferença. Uma diferença muito importante. Então vamos lá. Vamos ver quais são as frases que o ator vai descrever o seu personagem. Vamos lá. 身不由己，为爱痴狂。 Atenção, desamparo, loucura por amor e destino injusto. Ele não falou poder, ambição, traição. Ó, o que significa os três significa o personagem dele? Na descrição, que ele atuou, que ele pegou para si, que foi dada a ele. Desamparo. Ele é uma pessoa que se sente desamparada. Loucura por amor, amor sim, e destino injusto. Como eu falei, é um destino de tragédia, certo? 命运不公。 Então, a gente viu aí as frases que ele colocou para descrever seu personagem. É que eu falo, gente, isso aqui é a fonte primária, é a prova cabal, é o ator falando das próprias motivações do personagem que ele atuou. Ó, falemos da loucura por amor. Lembrando que eu vi algumas palavras aí, pessoal falando da Bíblia. Gente, a gente não pode querer que todo mundo veja o amor como o cristão vê. O mundo não é cristão. Existem outras religiões. E a gente está falando de uma cultura oriental, certo? Então, o amor para eles também é diferente da nossa visão de amor. Isso também que eu falo, da questão do choque de cultura, o respeito à cultura, o respeito à diferença também de época, de momento. A visão do amor do moderno não é a visão do amor do passado. Por exemplo, lá em The King's Woman, quando o Yggsay, ele viveu antes de Cristo, antes da Bíblia existir. Sabe? Antes de tudo isso ser alguma coisa. Então, a gente não pode também eu sou uma pessoa muito religiosa, mas eu nunca forço as minhas crenças na cultura dos outros. Ou na história que os outros querem contar. Aqui é uma história do amor do personagem. A gente queira ou não, a gente acredite ou não, a gente pode odiar o personagem, detestar, não shippar. Eu não quero que ninguém deixe de odiar o personagem. Eu também tenho os meus ranços e vocês sabem disso. O que eu tô querendo falar é mostrar o que a gente falou na live não estava errado. O drama quer mostrar isso. A redenção e o amor deste personagem. Goste você ou não. Não é passação de pano, é análise de personagem. Então vamos lá. Falemos da loucura por amor. Comente os sentimentos de Cheiron por Sean Fei. Ele vai falar quais são os sentimentos do personagem pela protagonista. Vamos lá. Ele mesmo, hein? 我觉得前期那种类似青梅竹马的时候，就是真正的纯爱嘛。到后期再看到薛芳菲出现在自己眼前的时候，他其实心里是有点小小的暗喜的，因为他其实内心里他并不想他死，然后最后就是他进入到自己的一个很深的执念里，然后循环到他自以为是的对薛芳菲的救赎啊，我觉得是这样的一个状态。 Vamos lá. Repetindo aqui o que ele falou que é muito importante, algumas coisas.
No começo, eles eram como um amigo de infância, aquele amor puro. Mais tarde, quando ele viu Shen Falfei diante dos seus olhos, quando ela volta à vida, ele estava infeliz no seu coração, porque no fundo ele não quer que ela morra. E finalmente, ele entrou numa profunda obsessão, sim, e enrolado em sua redenção por Shen Fanfei. Eu acho que esse é o tal estado. Então, é a profunda obsessão, é a redenção, e ele não quer que ela morra. Em seu coração, ele estava feliz ao vê-la novamente. Então, essa foi a resposta dele. Já fala tudo. Usa a palavra redenção, a palavra amor, tá vendo? Vamos lá. Continuando aqui. Essa foi a primeira resposta dele. Vamos para a segunda. Terceira, aliás. Há muitas cenas em que Shen Falfei, que se tornou Jian Li, cruza os olhos com Shen Yuron. Ambos estão emocionados e em lágrimas. Essas cenas são um desafio para você e Jianin, falando se for um desafio para os atores criarem, né, essas cenas. Vamos lá. 我们从一开始，我们会有一些表演的就人物关系的练习。然后当时第一次见到景言的时候，就已经我们在做了这个练习了。当时的练习就没有台词，就是你看着对方的眼睛，然后你如果看着，你觉得你有话想跟他说，你就身为沈玉荣，他是薛芳菲，你有什么话想跟他说的这种练习。所以我们有这个先前的一些铺垫，到后面到现场的时候，我们就很快的就能够进入到那个状态。 Então ele tá falando aí do ensaio que ele teve com a atriz, certo? Nós começamos com alguma prática de relacionamento de caráter, nós fizemos isso desde a primeira vez que conheceu. Não havia timidez, e o que olhamos nos olhos um do outro, se você olhasse para ela, eu pensei, você tem algo a dizer a ela? Eu poderia. Como Sheiron, ela é a esposa, né, a Shui Fanfei, o que você quer dizer a ela? Essa é a prática que eles tiveram ali e eles tiveram um bom entendimento da relação dos dois. Vamos lá. Após a prática, você poderia entrar em cena muito rapidamente quando estava filmando a próxima cena, emocionalmente complicada? Vamos lá, se essa prática ajudou as filmagens. 对，就是看到他的眼睛，我就觉得我好爱这个人，但是我对不起他。有时候他说一看到我坐在那儿，他的心就痛。 Olha que legal, essa é uma passagem muito legal. A resposta dele. Sim, quando eu olhei nos olhos delas, eu senti que eu amava essa pessoa. Ele tá falando como personagem, tá, gente? Então o personagem dele ama essa pessoa. Mas eu estava com pena dela. Ele a ama, mas está com pena dela. E às vezes ela, né, a atriz, disse que seu coração doeu quando ela viu ele sentado lá. A gente vai ver mais pra frente que a própria atriz tem sentimentos pelo personagem. E que ela não conseguiu segurar as lágrimas na cena final. Que ela tem pena da jornada de amor trágico do personagem do marido. A própria atriz, embora ela não pudesse chorar na cena, ela chora por ele. Mas é disso que ele já está comentando aqui previamente, mas ele vai explicar isso. Ok? Continuando aqui. Olha lá. Quando Shen Yuron soube que Jian Li era Shen Falfei? Quando que ele soube que era a esposa dele? Vamos lá. Isso é uma pergunta legal. 肯定是第一眼，因为这是你爱的人，你不可能觉得哦，这是很像我的妻子，不可能。他一出来的那个感觉就是薛芳菲。 Então, olha que resposta, tá vendo? À primeira vista, porque é a pessoa que ele ama. Você não pode pensar apenas a pessoa parece com a minha esposa. Impossível. No momento em que ela saiu, a sensação foi que ela era Shen Falfei, porque é a pessoa que ele ama, que o personagem ama. Então ele reconhece ele à primeira vista, embora o drama brinque nos fazer acreditar que ele não está reconhecendo, ok? Então, embora o drama brinque, porque o drama tem que enganar a gente. O drama só vai entregar a verdadeira motivação do personagem no final. Essa é a brincadeira. Os labirintos que eu tinha falado na live. Tudo que a gente vai ver ele falando, muitas coisas, não é ele falando a verdade, é ele enrolando a princesa, é ele enrolando os outros, porque ele entra no jogo político, ele tem que entrar. Ele é obrigado a entrar. Ele vai falar isso mais pra frente. Como ele é obrigado a entrar no jogo político, a gente é enganada por ele o tempo todo. Por isso que eu falei, é um personagem muito bom, muito complexo e muito difícil de ler, que você só sabe a verdadeira motivação dele no final. Mas aqui, como ele já é o ator que interpretou, ele já tá falando. Ele reconhece ela desde o primeiro momento, porque ela é a pessoa que ele ama. E não tem como você não reconhecer, né? Então vamos lá. Então, desde o início, Shen Yuron estava determinado para ajudá-la em defender a identidade de Jian Lin. Então, ele está perguntando se desde o início ele já se determinou que ia ajudar ela na sua vingança lá, na sua falsa identidade. Aqui, vamos lá.
对，因为我觉得沈玉荣爱薛芳菲的一个点，也体现在于，只要我不说，就谁说他都不是。我只要一口咬定他就是江离，那他就是江离。而身为江离，他才能够更好的保护住自己。Então, ó, tanto que ela reconhece, botei as prints aqui de novo. Você protegeu a minha identidade no tribunal, provando de novo com prints. Você arriscou sua vida para salvar diante de uma arma afiada, né? Ok. Então tá aqui. Vamos lá. A pergunta. Sim, porque o amor de Cheuron por Xie Fanfei também se reflete no fato de que, deixa eu ver aqui, não disser nada, a palavra de ninguém conta enquanto ele não reconhecer que ela é a esposa dele. Então, sim, ele estava determinado a ajudá-la a defender a sua nova identidade. Respondido pelo próprio ator aqui. Continuando aqui. Como Cheuron sabia que Jianlin era Xie Fanfei, então quando Fanfei se aproximou dele passo a passo, quais eram os pensamentos íntimos de Cheuron? Querendo saber se ele sabia que ela estava querendo se vingar e tal. Vamos lá. 就是我在理解沈玉荣第一眼见到薛芳菲的时候，他就已经知道，能猜到薛芳菲是回来干嘛的了，啊，而在他这种无数次的试探，他其实沈玉荣是享受的，因为在这种试探的过程当中，这个空间是只属于这两个人的，是极度私密的。我觉得沈玉荣就是进入到一种病态的情绪里，所以痛并快乐着。Então, o personagem que ele fala tá com dor e feliz por ela querer se vingar dele, porque é um espaço íntimo, é uma coisa mórbida, mas ele estava feliz porque ele estava tendo ela de volta num espaço ali só dos dois, em que ela, vamos dizer assim, a pouca atenção é melhor do que nenhuma, é isso que ele quer dizer. A gente fala, o ódio é uma espécie de amor, o ódio também gera a relação, então ele estava feliz mesmo que ele sabendo que ela queria se vingar dele. Mas que enquanto ela estava próxima dele, ele ficava feliz, mesmo isso sendo mórbido, mesmo isso sendo estranho, né? Esses são os pensamentos do personagem. Continuando aqui. É o que eu falo, é muito complexo, o personagem é complexo. Vamos lá. Quando você estava desempenhando esse papel emocional, você e Jianlin foram afetados pelo personagem fora da tela, né? Os atores, se eles foram afetados fora da tela. 对，有时候演着就突然来了一句：“沈玉荣，你装什么可怜？你有什么可怜的？你那么破碎干什么？你那么委屈干什么？我被你埋了耶！”我说我也不想埋你啊，我说我逼不得已啊。对，就会有这种对。Viu? Os dois brincavam com essa situação. Por que você é que tá com a cara tão triste, fechada? Eu fui enterrada por você. Eu fui morta por você. Né? E ele dizia, eu também não queria enterrar você. Eu disse, eu não tinha escolha. Então eles brincavam com essa situação, como atores, eles brincando ali. Porque na verdade, se você olhar no drama, quem sempre tá com a cara da depressão e da tristeza é ele, não ela. Então ela brincava com isso. Por que você tá sempre com... Como é que ela falou aqui? Que é engraçado? Cadê? É engraçado o que ela fala. Cadê aqui? Ó, por que você está tão magoado? Fui eu que fui enterrada por você? Né? Então eles tinham essas brincadeiras, essas discussões. Porque era ele sempre que estava com a cara de drama na história, né? Seguindo aqui. De acordo com a trama, Cheuron começou a seguir o caminho sem volta. Quando você acha que Cheuron realmente começou a enlouquecer? Ou seja, entrar nessa coisa da loucura. Vamos lá. Que é o que ele leva ele a se aliar lá ao príncipe Sei, ao rei Shen lá. Vamos lá. 我觉得有两个阶段，一个阶段是入狱之后，他其实是一个放弃的一个状态了。对，他跟公主就是已经就不演了，我不装了。他也只字没有提过薛芳菲这个话，只有他死了，说不定就能更好的保护薛芳菲。那我觉得公主的认知里可能就是只要薛芳菲死，我就能够得到沈玉，不管是他的人，或者是他的心。但是他不死就是危险，所以他一定要杀薛芳菲的时候，这可能是沈玉荣第一层黑化的。Aí o início da vilania é a princesa querendo matar. Ele pede pra morrer, ó. 你总是喜欢这样居高临下的看着我，我倦了。殿下不累吗？我为了母亲和妹妹，杀了我的妻子。 Aqui é quando a gente vê que ele meio que desiste da vida, é isso que ele fala.
Essa é a primeira etapa para a loucura. É o momento que ele desiste da vida, porque se ele morrer, acaba o perigo em relação à esposa, a relação à pessoa que ele ama. Ele prefere ali naquele momento morrer para que ela seja protegida, né? E ele pede isso para a princesa. E poupar a mãe e a irmã, que sempre foi a preocupação. 至于我，殿下不杀我，就等着朝廷判我，流放也好，斩首也好，一直关着都好，我认了。你到底在说什么疯话？啊？ Tá vendo? Esse é que ele, como ele falou, é o momento que ele desistiu de atuar. Ou seja, nessa cena ele tá sendo verdadeiro. Em várias outras cenas, como ele tá com a princesa, ele está atuando. É isso que ele quer dizer. Só que nesse momento ele cansa e ele finalmente é verdadeiro nessa situação. Continuando aqui. Ele dá até um empurrão nela. Ok. Vamos continuar aqui nessa pergunta. A segunda. 萧恒对薛芳菲的情感和薛芳菲到后期对萧恒的情感转变。 就是一个吃醋吧，可以这么说，就一个男人的占有欲上来了，加上他认为就凭你出身好，你就什么都能够轻易的去得到这种叫什么？对，有一些。Então tá aí, isso é muito importante, a importância do Duque na história. O segundo motivo por ele entrar na loucura, ou seja, dele planejar tudo aquilo que ele planeja no final, não é por poder. Primeiro é para salvar ela, porque a princesa já tá querendo matar ela e ele não vai matar ele. E a segunda é o ciúme, né? É o personagem do Duque, né? O ciúme pode ser dito assim, a possessividade de um homem junto com a crença de que só porque você vem de uma boa família, você pode facilmente conseguir qualquer coisa. Como isso é chamado? Complexo de inferioridade, que ele tem desde o início. Que ele se sente como inferior porque ele sempre foi pobre e ele está sendo pisado pela realeza. Então, além de tudo, ela está se apaixonando por um cara que é um duque, ele não deixa de ser da realeza e que ele consegue tudo o que ele quer, sabe? Ele tem aquela alta posição social que ele pode mandar e desmandar, isso é verdade, ele é tão poderoso quanto uma princesa, contra o imperador, né? E ele se sente cada vez mais no complexo de inferioridade em relação a isso, aí que ele resolve se juntar ao inimigo. É o momento que ele vira a questão da loucura, como a pergunta está fazendo a ele. São esses dois momentos, né? Ó, em uma cena posterior, Shen Yurong estava muito deprimido, mas Xiao Ren estava. Essa colocação dele é legal, ó. 对，他意气风发的从我身边走过，像一个看垃圾一样看了我一眼，那种其实是对沈玉荣内心是有很大的一个衝擊的。包括到后面他跟薛芳菲，不是也有一句話說了，說我要像蕭恒一樣有這樣的身世，我何至於此？ A cena que ele olha para ele como lixo. Cena muito boa. Então, tá vendo? Olha qual a importância pro personagem tem essa cena. Né, da complexo de inferioridade. E ele fala, se eu tivesse uma posição como essa, ou seja, igual a do Duque, né, por que eu seria assim? Por isso que aí sim ele vai atrás do poder, por causa dela. Porque ele quer ter o poder de resolver a situação que ele está. Porque ele agora se sente tão inferiorizado, pisado, sim, como ele fala aqui, ele não vai atrás do poder porque ele quer o poder, senão ele ficava com a princesa, foi aquilo que a gente falou, é lógico isso. Ele ia ser o cunhado do futuro rei. Não, agora ele quer o poder porque ele não quer ser mais pisado. Ele quer a esposa de volta. Ele vai falar isso aqui. Até o próprio ator acha engraçado, quer ver? É muito legal ele falando que ela pede ele em casamento. Ele é louco e pede ela em casamento de novo. Vamos lá. Ó, quais eram seus sentimentos e intenções quando ele estava completamente bravo? Vamos lá. Quando ele já está na vilania. 他的目的就是回到一个比较纯粹的一个状态吧，就是我要重新得到薛芳菲。加上他说的不是有一句也挺颠的， ele mesmo acha doido。 问薛芳菲，你还愿意嫁给我吗？你还愿意嫁给我？我在讲完这句话的时候，我在现场我自己都笑了。我跟景言两个人坐在一块儿，一说完他就转头回来看我，你是疯了吗？我也觉得挺疯的，但是我觉得他是有理由的，因为他就是想
跟薛芳菲重归于好。他当时没有能力，他选择不了。那沈玉荣现在有能力了，他能够比较自如的去应对公主的情绪的时候，他有能力去做到他觉得他能够做到的事情的时候，他这种可能更强的占有欲跟胜负欲就起来。Aí, tá vendo? Isso é muito importante, né? Ai, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Isso aqui, ó. Ele fala que tá louco, isso é muito legal, que ele pede ela em casamento. Eu também pensei que era loucura, mas ele tinha uma razão. Porque ele só queria voltar com Shen Falfei. Antes, ele não tinha habilidade. Ele não poderia escolher. Agora que Shenron tinha habilidade em lidar com a princesa, com as emoções da princesa facilmente, ele tem a princesa nas mãos dele. Quando ele teve a habilidade de fazer o que ele sentiu que poderia fazer, o desejo possessivo e o desejo de vencer, ele ficou mais forte. Mais forte para procurar a vingança, para procurar se aliar ao rei Shen e procurar ir contra a princesa, porque ele queria ficar com a mulher dele de novo. É loucura? É loucura. Mas o objetivo dele em buscar essa aliança, esse poder, é ficar mais forte para salvar ela e ficar com ela. É doido. O próprio ator ri, mas é isso mesmo. Tá? Não é o poder pela ganância. É a loucura do homem doido aqui. Houve uma cena no final em que vocês dois confortaram um ao outro. Por que vocês estavam tão tristes? Vamos lá. 有，就是我最后那场戏，最后沈玉荣的一个自白的一个状态嘛。对，所以当时景言给我搭的时候，他其实那场戏是不能哭的，就是他已经很果断了，就他的选择已经是很明确的了。他就是给我搭的时候，他也自己就眼泪就流下来了。他说，他觉得沈玉荣确实很可惜，他会有这种角色的感慨吧。Viu? Então aqui é o que eu falei, a atriz, ó, isso é muito legal. É a última cena, a confissão do Shenron no final, a confissão. Por isso que eu falo, é só no final que a gente sabe a motivação dele, que é onde ele se confessa. E quando ele estava atuando com ela não podia chorar naquela cena. Lembra que ela sai toda diva, maravilhosa, sem olhar para trás? Porque ela estava muito decidida. Só que a atriz não conseguiu se segurar. Ela começou a chorar porque ela sentia muito pelo personagem do Shenron. Ela tinha sentimentos pelo personagem, porque ela conhece todo esse acontecimento que aconteceu com o personagem, tá? Isso é muito interessante. A própria atriz tem empatia pelo personagem dele, embora a personagem em si não pudesse ter. Então, Shenron sempre teve uma obsessão que Shen Falfei ainda sentia algo por ele, certo? 对，他是一个自欺欺人嘛，在人的清晰认知里，他是肯定知道薛芳菲已经对他没有当年的那种情感了，而是他一定要认为你还是爱我的。Ó, que legal também. Ele falando que ele se enganou, ele sabe que eles não podem voltar ao estado que eles estavam antes, mas que ele tenta mesmo assim, porque ele ama e que ele está se enganando. Que esse é o personagem dele. Ou seja, tá aqui, a motivação dele é sempre o amor, é sempre ela. E o fim da entrevista. E ele falou tudo aquilo que a gente tinha falado. Por mais que você deteste o personagem, você pode odiar à vontade. Eu falo, ranço é ranço, eu também tenho os meus ranços. Mas o drama fez um trabalho muito bom em criar um personagem surpresa, muito surpreendente, que no final você descobre que a motivação dele realmente era o amor, era a redenção, era tudo por ela, mesmo que ele tivesse todo errado, mesmo que ele não tivesse o direito sobre isso. Mesmo que o ator ria, acho engraçado como o cara é louco de querer pedir ela em casamento de novo. Então, eu quis fazer isso aqui para mostrar que esse é o personagem. Que as pessoas estão imputando coisas ao personagem. Não estou falando para não odiar, mas a construção dele é essa. Não tem essas outras imputações de outros crimes. Gente, não é porque uma pessoa comete um erro ou tem um crime que ela não presta em todos os outros áreas da vida. Aquilo que eu falei do Qianlong, quando a gente vê um drama com o rei Qianlong, o imperador Qianlong, que ele tem o harém, todo mundo fala que ele é um mau marido, mas ele é um dos melhores imperadores que a China já teve. O fato dele ser um mau marido, um péssimo amante, não influencia no fato de que ele era um bom imperador. Aqui a gente tem um personagem que é assim, ele tem uma falha de caráter grave, que ele atenta contra a vida da mulher, mas isso não quer dizer que todo o caráter dele é corrompido. E ele entra nessa loucura
por causa dela, até para proteger. Tanto que no final ele não tá ligando se a mãe e a irmã vai sofrer, se ele vai pagar com a própria vida, o que que vai acontecer. Ele se joga nesse plot de vingança contra a princesa, ele busca o poder para conseguir ficar com ela de volta, mesmo ele sabendo que isso é impossível, que isso nunca vai acontecer, porque ele tá num estado de loucura. Porque a única coisa que ele quer é voltar àquela vida que ele nunca vai poder ter, porque ele perdeu totalmente a felicidade dele, que é aquilo que a atriz brinca, porque você tá sempre com cara de magoado, com cara de triste, fui eu que fui enterrada e não você. Então essa é a construção do personagem, tá? Provadas aqui pelas próprias prints da série, do drama, e pelas próprias palavras do ator. Então eu queria mostrar isso que eu acho muito importante. É uma análise legal do personagem. Não é passação de pano. E arco de redenção é só para quem é culpado. Agora, é legal a gente analisar o que o drama quer nos mostrar. O que é a intenção original do personagem, do drama. E não fazer um pré-julgamento, um preconceito. Preconceito no sentido de ter um conceito anterior do que aquilo... É o que eu falei, você odeia tanto que você vai olhar tudo com um olhar negativo e no final, quando te dá a revelação, você não acredita na revelação. Porque você já determinou aquilo que ele vai ser. Só que o drama trabalha muito bem, é por isso que eu tô falando aqui, eu acho polêmica legal. O drama trabalha muito bem para te mostrar que não era isso. O drama está brincando com a sua percepção, brincando com o seu sentimento, te jogando. Quando ele trata bem a princesa, ele tá manipulando ela e manipulando a gente. Quando ele se alia ao rei Shen lá, manipulando o público, a gente só vai descobrir a verdadeira motivação no momento em que a palavra dele mesmo, ele falou que ele vai fazer a confissão, né, no final, que é o que ele queria. Porque aqui eu não estou discutindo com as opiniões diferentes, as opiniões diferentes são suas, e é por isso que eu acho que tem que aparecer. Mas a gente pode ter todos os tipos de opinião sobre o personagem, mas entender que ele foi construído dessa forma. Você goste ou não, você acredite ou não, essa é a realidade da construção do personagem, tá? Por mais que a gente possa detestar, odiar, e quando a gente fala da criação do personagem da maneira real, como foi aqui, não é passação de pano, é só uma análise, um estudo do personagem. Que ele tá aqui pra ser odiado mesmo. Mas isso não muda o fato dele ter um arco de redenção e uma história de amor trágico. Vamos começar pelos comentários da JJ. Eu separei os comentários por pessoas. Não acho que ele reparou o erro. Olha o caos todo que o ato dele gerou. Montes de morte, traição ao império, a prota e até a amante surtada. E você pode totalmente achar que não foi o suficiente, que ele não reparou o erro. Mas o importante dentro da história é que a protagonista sentiu que ele reparou o erro. Tanto que ela o perdoa no final, e perdoa no sentido de desejar-lhe uma boa vida na próxima vida. Ou seja, ela está dizendo a ele que a dívida com ela ali naquele momento está paga. Ela só quer que ele pague a dívida com ela. A redenção é em relação a personagem principal, a protagonista. A gente pode achar que ele não pagou o suficiente, mas na história ela acha. E é ela que quer a vingança. A vingança é para ela, e aos olhos dela aquilo foi o suficiente. Pode não ser aos nossos olhos, mas para a protagonista é. Então é um arco de redenção, porque é ela que é interessada na reparação, e não nós. Nós somos apenas telespectadores. Tem situações que uma pessoa vai ficar satisfeita e a outra não. Você, no lugar dela, poderia não ficar satisfeita, mas a personagem está satisfeita com aquilo que ela conseguiu. Continuando na DJ, as mortes causadas não têm reparo, nem a prota resgatou o próprio nome, permaneceu sujo. Sim, as mortes não têm reparo, assim como eu comentei, eu sei que muita gente não gosta da comparação, mas vou comparar com Star Wars. Darth Vader explodiu um planeta inteiro. Ele tem a redenção no final. Todas essas mortes são devolvidas? Não. Mas, por exemplo, vamos pegar nossas leis atuais. Países que têm pena de morte. Vamos dizer que o cara matou 5 pessoas. Ele vai ser condenado 5 vezes à morte? Não, ele só pode ser condenado uma vez, ele só tem uma vida. E a gente sabe que nessa época do Império Chinês, antigo chinês, o pagamento era com a vida. E por isso que quando ele morre, ele repara dentro do contexto da história. Porque a reparação é só em relação à esposa. Que na verdade é a única morte a qual ele tem responsabilidade. Já falei, por exemplo, também que a protagonista não tem as mãos limpas. Quando ela enfrenta a princesa, nós temos o médico, a família do médico, que morreram por causa da mentira dela, da gravidez. Ela reparou este erro? Ela pagou com a vida por ter implicado pessoas inocentes? Na história, não.
nem tudo vai ser devolvido. E como a gente conversou na live, plots de vingança vão ter coisas sujas pelo meio do caminho. Aí você tá falando que ela não resgatou o próprio nome, permaneceu sujo. Isso é uma decisão da própria protagonista e ela tá certíssima, porque ela é muito inteligente. Se ela quer o nome dela de volta, ela vai ser acusada de enganar o imperador. Não só ela, como o pai dela, o pai postiço, né? E todo mundo à volta, o primo. Ela vai implicar todo mundo, o duque, nessa situação da farsa dela. É lógico que ela não quer isso. Pior ainda, se ela resgata o nome dela, ela nem consegue casar com o duque, pra falar a verdade. Então, ela, inteligentemente, é melhor ela continuar vivendo como Jianli, onde ela tem uma posição que ela pode se casar com o duque sem problema nenhum, que ela pode continuar vivendo a vida da maneira que ela quer, de forma tranquila, sem implicar ninguém na vingança dela, que é justamente o que ela não queria. Que seus amigos, que os seus parentes paguem também pela vingança que ela queria fazer. Então não tem como na história ela recuperar o nome. Isso é muito legal que eles mantenham assim, porque logicamente falando, não teria mesmo como isso passar sem ter uma penalidade. Então ok, ela inteligentemente decidiu por não recuperar o nome, o imperador fez a glória, fez que não viu, o duque fez que não viu, todos fizeram que não viu e todos seguem felizes para sempre. Isso é uma decisão política inteligente. E aí você falou que o oposto de viver foi mais um ato covarde dele. Aí é questão de interpretação e você tem todo o direito à sua. Você pode achar que é um ato covarde, outra pessoa pode achar que é um ato de reparação, outra pessoa pode achar que é um ato corajoso, porque eu pelo menos acho que cometer o oposto de viver tem que ter muita coragem, porque eu nunca teria essa coragem. Mas, de novo, o que importa aqui é a posição da protagonista. Para ela, aquilo é o que ela queria. Ela queria que ele pagasse com a vida. E ele paga, então para ela é o suficiente. Pode não ser para você, pode não ser para mim, pode não ser para todo mundo que assistiu o drama, mas dentro da história, para a maior interessada no plot de vingança, para ela foi o suficiente. Porque nessa época, o que ia acontecer com ele? Ele recebeu uma pena de morte. Ele adiantar isso... não muda nada pra ela. Ela só queria ver ele morto. E ela consegue. Fim. Vamos aos comentários da Duda. Eu entendi toda a jornada do personagem e ele buscou a redenção em relação à sua esposa e ao morrer por sua escolha própria. Exatamente, a redenção dele é só em relação à esposa. Por isso que ele reconhece o erro dele também só em relação à própria esposa, que é o erro que ele cometeu. Ele não culpa ninguém pelo que ele fez com a esposa propriamente dito. Tanto que ele fala que não culpa a princesa pela questão da esposa. Mas eu vi alguém falando também, mas ele, assim como a princesa que culpa o que aconteceu com ela, ele também culpa a princesa. Sim, porque ela é culpada. O que acontece com ele, na vida dele, a princesa é culpada. Tanto que ele também tá numa jornada de vingança contra a princesa. A princesa é culpada pela desgraça na vida dele. O que ele não imputa à princesa é a morte da esposa, a tentativa de morte da esposa, vamos dizer assim, porque ela sobrevive. Isso ele toma total responsabilidade pra ele. É daí que vem o arrependimento. Agora, em relação a transformar a vida dele no inferno que é, a princesa é culpada. Por isso que ele tem um plot de vingança em relação à princesa. Duda, não sei se foi covardia, falando da questão do cometer o oposto de viver, pois ele não queria morrer e escolheu cometer o oposto de viver. Pois para ele foi abrir mão de tudo, foi o que demonstrou a trama. Exatamente, ele não queria morrer. Ele não estava querendo morrer, ele estava querendo continuar a vida dele com ela. Quando ele abre mão, é lógico que ele está abrindo mão para reparar o erro que ele tinha cometido com ela. E por mais que as pessoas acham que não é o suficiente, a protagonista, a personagem, acha que é o suficiente. Então na história tá fechado, ele pagou o que devia, mesmo que algumas pessoas achem que não foi o suficiente. Bel, ele se arrependeu, tanto que se matou. Gostei do personagem dele, muito enigmático. Eu nunca sabia o que ele estava pensando. Exatamente, eu acho que essa é a parte mais interessante do personagem. É a gente não saber o que ele tá pensando, é o drama brincar com isso, jogar a gente para todos os lados. Por isso muitas pessoas tiveram outras interpretações e tudo bem por isso. Mas quando a gente fala como o drama realmente quis retratar o personagem, mesmo que a pessoa não concorde e não veja daquela maneira, não pode ficar taxando os outros de passação de pano, patador de pano. Por isso que eu criei todo esse vídeo. Porque é óbvio que o drama estava retratando o personagem dessa maneira. Nem todo mundo vai comprar a redenção, o amor, e tudo bem por isso, mas isso não muda o fato de que era o objetivo da história. Musicali, ela admitiu, retribuiu ajudando a protagonista, mas o que o marido fez para reparar os seus erros? Morrer não é reparação para mim. Tudo bem, pode não ser para você. Pode não ser para você a vida toda, continua não achando que é, mas para a protagonista é reparação.
quando a gente vê um drama, não é o que a gente quer, é o que o personagem quer. O personagem da protagonista queria a morte dele e ela conseguiu. Então, pra ela, é uma reparação. Musicali que ele queria ela de volta, eu acredito. Agora, isso pode ser chamado de amor, já é outra história. A palavra é obsessão, não amor. Você tem noção, Musicali, que essa palavra obsessão, nessa época que está sendo retratada na história, não existia? Por isso que eu falo que são conceitos nossos, modernos. A gente classifica um determinado tipo de amor com outra palavra. A gente renomeia. Por isso que eu falei que a gente ressignifica. Esse conceito de obsessão não existia nesse período, nessa época. Essas palavras nem existiam. Isso é o modernismo, a nossa forma de ver, nomeando coisas de forma diferente. Tudo bem, a gente pode fazer isso, a gente faz isso mesmo. Só que isso não muda o fato de que quando uma pessoa conta uma história dentro de um período onde isso tem uma visão diferente, onde isso não é uma realidade, ele tem que se prender àquele tipo de visão do mundo, da visão da época, da visão da cultura. Os orientais e as pessoas de outros períodos veem as coisas de maneira diferente da gente. E a gente realmente não tem como se livrar da nossa nomenclatura, de como a gente vê. Mas a obsessão é uma espécie de amor. Assim como o ódio é uma espécie de amor, né? Tem até vários textos e poemas que falam disso, né? O ódio é o amor, é o mais próximo do amor, etc. E tudo bem, e você pode ver como uma obsessão, mas na descrição do personagem, como o autor quis criar, ele classifica esse sentimento como amor e não como obsessão. E você pode ver como obsessão, porque você é uma pessoa moderna, você vai ter os olhos e as descrições dos termos modernos, e tudo bem por isso. Vamos lá, Solange, depois da pasada e de ter enterrado ela, não tem perdão, e tudo bem, você pode não perdoar. Como eu cansei de dizer aqui, cada uma de vocês, de nós, podemos nunca perdoar ele. Quem tem que perdoar ele é a pessoa ofendida, é a protagonista. A gente não precisa. Inclusive, ela não precisava também, mas ela o faz, inclusive, querendo que ele tenha uma boa vida na próxima vida. Solange, continuando aqui, todo mundo que faz errado tem seus motivos, os fins não justificam os meios. Tudo bem, os fins não justificam os meios. Então, quando o Erhuá tira os olhos da Sussu, os fins não justificam os meios. Como eu falei, quando a Flor esfaqueia o Fênix pelas costas, o fim não justificam os meios. Em todas essas questões, isso é uma verdade. Quando o Wolverine mata a Jean Grey, os fins não justificam o meio. Ele quer salvar o mundo, mas ele tá matando ela, não deixa de estar matando ela. Mesma coisa todas essas cenas que eu coloquei, o dragão tirando a escama da Bolinho, por exemplo. Podemos dizer que os fins não justificam meios, e é verdade. Então qual é a diferença, como eu expliquei durante a live, pra gente perdoar alguns desses e outros não? É o perdão do próprio protagonista, do ofendido. A gente perdoa e shippa a Flor, por exemplo, com o Fênix porque ele a perdoa, não, ele perdoa ela. A Sussu e o Erhuá tem todo um plot também de redenção do Erhuá para ele ser perdoado pela Sussu, pela Baiqian. Como ela perdoa ele, a gente perdoa ele também pelos seus erros, mas não justificam os fins, não justificam os meios, sem dúvida. Seja qual motivação for. Por isso que eu mostrei várias cenas em que acontece a mesma coisa, uma pessoa que ama machuca a outra pessoa que ama, independente da motivação. Todos os fazem e não vai justificar, não deixa de ser uma violência contra uma pessoa que ama. E o que muda é o perdão. Se a pessoa que recebe a ofensa perdoa durante a história, a gente perdoa também. Aqui no caso, como ela não perdoa até o final, a gente também não perdoa até o final. E tem gente que nem perdoa depois que ela já perdoou. E tudo bem também. Solange, ele devia ter divorciado dela. Solange, você é tão fofinha. Ai, tão inocente. A princesa queria a morte dela, queria a vida dela, sabe? Não tinha muita opção. Solange, o ator, eu perdoo por ter aceitado o papel, ele arrasou, tô com ódio dele. Que bom, essa era a função, cumprida com sucesso. Cida, boa noite, pessoal. Não tenho a menor intenção de ver esse personagem ser inocentado dos seus crimes. Vejo o final da live no gravado. Não estávamos aqui inocentando ele dos seus crimes, estávamos falando das motivações reais que foram o objetivo da história contada. As pessoas podem interpretar de maneiras diferentes. E é uma história de redenção, como eu expliquei, vou falar de novo. Redenção só é possível para quem é culpado. E uma pena de morte é uma maneira de pagar pelos seus crimes. E depois que a pessoa paga pelos seus crimes, ele tem
uma salvação, uma redenção, principalmente na cultura oriental, que acredita nas reencarnações, nas próximas vidas. As pessoas sempre desejam que na próxima vida a pessoa seja mais feliz, seja isso, ou que a gente se encontre, ou que a gente não se encontre. É a crença deles, por isso que ela o perdoa para a próxima vida, não naquela. Naquela ele não está sendo inocentado de crime, ele está pagando pelos seus crimes com a própria vida. Vamos aos comentários da nossa querida Fran Hard. Mas o Mocorongo no marido, também ganhou o apelido de Mocorongo, também transferia a culpa para a princesa. Sim, porque a princesa é culpada. Ele transferia a culpa do que aconteceu com ele para a princesa, porque ela é culpada. Tanto que ele tem um plot de vingança contra ela. Ela é culpada. O que ele não transfere para ela é a culpa do crime que ele cometeu. Ele não transfere para ela a culpa dele ter matado a esposa. O que ele transfere para ela é a culpa que ela tem de ter estragado a vida dele. Isso é a culpa, ela é culpada. Assim como o príncipe lá do outro reino é culpado de ter maltratado ela, ela podia ter se vingado contra o príncipe lá, nem sei se aconteceu, acho que não mostra isso. Ela queria se vingar do pai, a gente pode até aceitar. Agora, ela querer se vingar do mundo, de todos, porque ela sofreu, aí que tá o errado. Então, ele culpa a princesa por aquilo que ela é culpada, acabar com a vida dele. Mas ele não transfere para ela a culpa da morte. E essa culpa ele assume, porque foi ele que fez. E é por isso que ele tenta de todas as formas proteger a amada dele da princesa e salvar ela e proteger ela e entrar num plot de vingança contra a própria princesa para se livrar da pessoa que é a antagonista dele. A princesa é a antagonista do marido, ela é a vilã na vida dele e ela é culpada. Ele afirmou que ele se transformou no que era por causa da princesa. Exatamente. Se não tivesse ela na vida dele, ele não teria se transformado naquilo que ele se transformou. Mas em nenhum momento ele desconta isso em outras pessoas, que é o que a princesa faz. Ele só vai e contra a pessoa que é culpada, que é ela. Tá certo, ele tá num plot de vingança contra a princesa, assim como a protagonista está num plot de vingança contra ele. É o círculo sem fim que nos guiará, como diz a música do Rei Leão. Ela, a princesa, que transformou no que ele é agora. E é verdade, isso é fato. Sempre um cara com um complexo de inferioridade até o fim. Isso é verdade, tanto que ele falou isso na própria entrevista, né, que ele se sente inferior, exatamente isso. E é esse complexo de inferioridade que as pessoas que têm mais posse, mais bem, têm mais recursos, podem pisar nos outros, é que deixa ele ainda mais revoltado para ele procurar toda aquela questão da traição no final, né? Ele era objeto sexual da princesa, que se porta como dominatrix. Ele se tornou submissa a ela, relação sadomasoquista. Você tá certa, não deixa de estar correto isso, mas você vê que você pode tirar da entrevista dele que ele faz isso como uma maneira de se aproximar da princesa e ter ela nas mãos dele. Ele faz cada vez a princesa estar mais dependente dele para que ele possa controlar ela. É isso que ele explica. Que quando ele começa já a conseguir lidar com a princesa, aí ele começa a correr atrás de se vingar dela propriamente dito. Então sim, ele se faz de submisso, que é o que a princesa quer, para ele poder penetrar, né, nessa fortaleza que é a princesa, vamos dizer assim, e poder começar a enfrentar ela de dentro. É exatamente isso que ele usa. Ele queria poder sim, tanto que ele era um grande estrategista da rebelião, deveria aspirar a ocupar algum alto cargo depois da rebelião, já tida como vitoriosa. Bom, não é o que ele explica na entrevista e também não é o que eu acredito. Como eu disse, se ele quisesse realmente só poder por poder, nenhum poder seria maior do que ele ser, né, o cunhado do futuro imperador, ok? Mas ele busca o poder para ele poder enfrentar a princesa, se vingar da princesa e na cabeça louca dele, no sonho de ilusão dele, continuar com a mulher dele, coisa que nunca ia acontecer. Ele se engana. Essa é a explicação do próprio ator, como se viu na entrevista, sobre as motivações que ele teve. Realmente não tinha nada a ver com poder propriamente dito, com poder em relação a uma posição social. É lógico que ele queria ascender socialmente, até porque ele já estava revoltado com essas pessoas todas acima pisando nele, mas isso é uma coisa que veio posterior a ele ter sido pisado e não anterior. A Shirley falando aqui da Bíblia, amiga, você sabe que eu sou super religiosa, eu super concordo com você, né? Mas eu como eu falei, eu gosto de me desvencilhar um pouco das minhas crenças religiosas, principalmente quando eu tô vendo uma história. Eu acho que faz todo bem pra gente poder compreender, principalmente outras culturas que não são necessariamente cristãs, mas vamos ler aqui. De acordo com a passagem bíblica em 1 Coríntios, né?
O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses. Não se ira facilmente, não guarda rancor, o amor não se alegra com a justiça, mas se alegra com a verdade. O problema é que a Bíblia fala do amor de Deus. O amor na visão de Deus. Mas o que o ser humano faz com as coisas de Deus? Ele deturpa. Por isso que eu falo que o amor do humano, ele é sujo, ele pode ser triste, ele pode ferir, porque meio que os seres humanos destroem tudo aquilo que biblicamente seria puro na Bíblia. É lógico que a descrição do amor da Bíblia é uma descrição do amor na visão de Deus, na visão de nós cristãos, num amor puro, mas a gente sabe que a gente é pecador, e o pecado, ele altera tudo aquilo que é divino, e o amor não fugiu a essa alteração. Por isso que a gente tem todos esses tipos de amor, porque o ser humano, em sua base, é pecador, é sujo. Então, a gente vai ter esses outros amores que não são esse amor bíblico maravilhoso que Deus descreve. Agora, gente, tô falando só de religião aqui, tendo uma conversa religiosa com a Shirley, tá? Nem todo mundo acredita nisso, eu sei, mas estamos aí conversando sobre esse assunto. Shirley é inspirado nessa passagem que eu falei do amor, mas respeito a opinião de todos. Exatamente, eu concordo, eu também tenho essa visão bonita do amor, mas eu entendo que nem todos os humanos são capazes de ter esse amor que é bíblico. Tanto que é bíblico também dizendo que o amor de muitos esfriarão, né? A Bíblia também fala muito do pecado. E na própria Bíblia, o amor, ele é testado, é colocado à prova. O próprio Jesus foi colocado pelo próprio Pai, que o amava, para passar por toda essa provação. Você pode falar que pai é esse que ama, que faz o seu filho passar por todas essas provações mundanas que Jesus sofre, o que nenhuma pessoa no mundo merece sofrer, ainda mais ele, e a pessoa que mais ama ele colocou ele para sofrer tudo isso, tá vendo? Como o amor também faz sofrer. Por isso que eu falei que até na Bíblia o amor também machuca, né? O pai colocou o filho para sofrer, mesmo o amando acima de tudo, né? Então a gente tem outras passagens, né? De Abraão que tem que ir contra o próprio filho em nome de Deus, né? Então olha que complicado, a gente tem várias passagens aí que Deus exige pessoas cumpram missões que necessariamente às vezes vão contra pessoas que eles amam. E isso é bíblico, isso são testes, né? Testes de fé. Então, realmente, o amor da Bíblia é um amor descrito de forma muito bonita. Mas, como tudo na vida, né, o ser humano deturpa. Então, eu queria te responder. Eu entendo que você olha por esse lado. Como eu falei, eu também respeito a opinião de todos. O meu objetivo no vídeo não é falar que as opiniões estão erradas, não é isso. É mostrar que o drama tem um objetivo na criação do personagem. Algumas pessoas vão comprar, outras não, e tudo bem, mas isso não muda o fato do personagem ter aquele objetivo, ter sido criado desta forma e com essa visão, que a gente pode discordar da visão, mas é a visão que o drama quis passar, e eu acho que ele faz isso muito bem, no final das contas. Então é isso, eu respondi todos os comentários, para não deixar ninguém sem resposta, porque vocês sabem que eu não gosto de fazer isso. Como eu disse, não respondi na live porque ia ficar cada vez maior o vídeo, mas está respondido aqui com as minhas opiniões, com os meus pensamentos, aquilo que vocês comentaram durante a exposição aí, do qual era o objetivo do drama. O objetivo do drama era esse X. Pessoas vão gostar, pessoas vão comprar, pessoas não vão gostar, pessoas não vão comprar. E aí é que as opiniões são diversas. Agora, quando uma pessoa mostra a verdade sobre um objetivo de um personagem, a construção do personagem, o meu único problema é que isso não pode ser chamado de passação de pano. E redenção não quer dizer que a pessoa é um santo. Então acho que isso deveria ficar bem claro, até para continuar havendo um respeito a opiniões diferentes. E é por isso tudo que eu criei esse vídeo, que eu acho muito interessante toda essa discussão, e a profundidade do personagem merece esse tipo de discussão e proporcionou esse tipo de discussão, que eu sinceramente acho ótimo no final das contas. Como eu sempre digo, eu gosto de conversar sobre esses assuntos porque eu acho que na troca de ideias a gente vai vendo as coisas por outro ângulo, aprendendo novas coisas, aprendendo um com os outros, não necessariamente mudando de opinião, mas vendo outros ângulos de pensamento. E espero que vocês tenham gostado do vídeo, e é isso.